Gravando. Agora esta chamada está sendo gravada. Perfeito. O PC anunciou que agora a chamada está sendo gravada, viu? Vamos lá. Agora nós entramos no capítulo 3, no último capítulo dessa epístola de Paulo a Tito. E antes de nós entrarmos a fundo nesse capítulo, nós vamos repassar o que nós vimos nas aulas anteriores, tá bom? Bom, vamos lá. Na aula introdutória, nós falamos bastante sobre os contextos históricos e teológicos das cartas, dando maior ênfase na carta que nós estamos estudando agora, que é Tito. E apesar de não falarmos tanto sobre o contexto teológico de Tito, logo no início do capítulo 1, nós somos introduzidos a ele. Alguém saberia aonde está o contexto teológico de Tito? No versículo 1 e 2. A partir do 1, não acaba no 2. Entre o capítulo 1 e o capítulo 2, vamos ver. Entre o capítulo 1 e o capítulo 3, perfeito. Correta a resposta? Até o versículo 5. Perfeito, até o capítulo 5. Até o capítulo 5, até o versículo 5. Alguém poderia, por gentileza, ler pra gente? Oi. Vai, Teco. Pode ler. Do 1 ao 5, né? Perfeito. Beleza. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Perfeito, muito obrigado, Crozinha. Bom, vamos lá. O contexto do livro, ele nos serve de guia para estudarmos corretamente a carta. Em Tito, por exemplo, nós vemos que o contexto se trata sobre vivermos nossa vida na promoção da fé, que é dos eleitos de Deus e do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Nós devemos viver as nossas vidas nessa constante promoção, reconhecendo a esperança da vida eterna prometida por Deus. É, reconhecendo a esperança da vida eterna prometida por Deus. Desculpa, acabei. Ainda no capítulo 1, nós vimos sobre as características necessárias para um presbítero, como, por exemplo, combater falsos mestres e eles deveriam ser apegados à sã doutrina e prontos para encorajar outros através da mesma. Ok? Nós vimos também a necessidade da pureza para dizermos que conhecemos a Deus, lá no final do capítulo. Se lembram disso? Perfeito. Seguindo, então, no capítulo 2, nós vimos diversos encorajamentos e conselhos a diversos grupos dentro do corpo de Cristo, ou seja, dentro da igreja. Começamos com aconselhamentos para Tito, onde Paulo exorta para que ele falasse apenas de acordo com a sua doutrina, sendo assim exemplo para todos dentro da igreja. Vimos também conselhos para os homens da igreja, vemos que eles devem ser... Quer falar? Ah, tá bom. Vemos também que eles devem ser... Me perdi. O que eu tô falando? Dos homens da igreja, perfeito. Nós vemos que eles devem ser moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Vimos também conselhos para as mulheres mais experientes. Vimos que elas devem ser reverentes em sua maneira de viver, não sendo caluniadoras e nem devem ser apegadas a muito vinho, mas que devem ser capazes de ensinar o que é bom. E vocês lembram o que era o que é bom no contexto do livro? Tirando o Joaquim Pó agora. Quem quiser falar, Pode ir. pode falar. Coisas boas é ser digno de executar o evangelho? Também,
Só um instante. Tá Microfone. mutado, meu cria. Agora vocês estão ouvindo? Ok, perfeito. Também, mas não só isso. O que é bom no contexto do livro é a A promoção. promoção da fé. Perfeito. Ótimo. Envolve, sim, ser digno de espalhar o evangelho, mas, mais especificamente, ser digno da promoção da fé. Mostrar que vivemos de acordo com a promoção da fé, que é dos eleitos de Deus. Perfeito? Ok. Dessa Ô, Daniel, maneira... Pode falar. inclusive, né, todas essas coisas aqui, Uhum. a questão dos presbíteros, dos homens mais velhos, dos mais jovens, dos mais velhos, as mulheres ensinando as mulheres mais novas, tudo isso era justamente para que houvesse uma promoção da fé, Isso, para que a perfeito. fé de todos os membros da igreja ali, dentro desse Uhum. contexto, crescesse, né, fosse Uhum. promovida, fosse elevada, fosse aumentada. Então, ter bons presbíteros, né, ela promove a fé Uhum. dos cristãos. Ter bons homens mais velhos que ajudam os mais novos e mulheres mais velhas que instruem as mais novas, e assim como as esposas, sendo boas esposas e tudo mais, promovem a fé. Sendo Uhum. assim, tornando assim cristãos, todos nós sendo cristãos piedosos, Uhum. né? Então, todas essas características que Tito vai trazer aqui, né? Que Paulo traz para Tito trazer para a igreja, era justamente dentro disso que você está falando, Uhum. de promover a fé que é dos eleitos, né? Chamados a piedade. Perfeito. Ia estar no conclusão do resumo, mas tudo bem, eu Pô, pulo foi essa mal. parte. Tranquilo. É bom porque significa que alguém está prestando atenção nas aulas, né? Que isso? Bom, mas vamos lá. Dessa maneira, essas mulheres mais experientes poderiam orientar as mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Tudo isso com o intuito de que a palavra de Deus não fosse difamada. E então, assim, seria possível viver na propagação da fé, que é dos eleitos de Deus. Da mesma maneira e com o mesmo intuito, Tito deveria encorajar os jovens a serem prudentes em suas ações e suas falas. No ensino, nós vimos a necessidade de uma linguagem sadia e irrepreensível, para que aqueles que se opõem a nós e se opõem ao Evangelho tenham vergonha por não poderem falar mal de nós, e muito menos falar mal de Deus. Para nós, o mesmo deve ser aplicado. Desculpa, eu pulei um ensinamento importante, que é o ensinamento que tinha para os escravos, de submissão e sujeição aos seus superiores, e da mesma maneira deve ser aplicado para nós. Se praticarmos a propagação da fé dentro do nosso trabalho, se mostramos que somos dignos de respeito, a palavra de Deus vai se tornar atraente. Então poderemos trabalhar e mostrar que vivemos de fato na promoção da fé e do pleno conhecimento segundo a piedade. E demonstraremos que temos, sim, a certeza de vida eterna, a certeza da esperança de vida eterna que nos foi dada por Deus. Perfeito? Vemos mais ao final desse capítulo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E nós comentamos bem brevemente sobre como isso ajuda a combater falsos mestres em nosso meio, que podem vir a surgir. Vemos a necessidade de renunciar à impiedade e às paixões humanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa enquanto aguardamos a volta de Cristo. Tudo isso com o intuito da promoção da fé, que é dos eleitos de Deus, e do pleno conhecimento na verdade segundo a piedade. Vivendo assim, com a certeza, vivendo essa promoção, né? Com a certeza da esperança de vida eterna que nos foi dada por Deus. Perfeito? Agora, então, vamos seguir para o capítulo 3, o capítulo final da carta. Para nós concluirmos essa epístola, então nós vamos seguir para 1 Timóteo, a partir da próxima aula. Ok? Alguém poderia, por gentileza, então, abrir lá em Tito, capítulo 3, e ler para nós os versículos 1 e 2? Eu posso. Vai fundo. Ok. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos para fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, nem sejam pacíficos, amáveis, mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Errata,
não caluniem ninguém, sejam pacíficos. Eu Do sei, jeito que o Teco leu, eu tentei corrigir, eu percebi que deu era a isso. entender, não sejam pacíficos. Então, Eu gente, sei, não saiam comprando briga, por favor. Bom, vamos lá. Nós temos 2 versículos aqui que são extremamente atuais, tendo em vista o nosso contexto mundial aí, né? Nós vivemos em uma sociedade que tem pouca, se não nenhuma, sujeição às autoridades. Eu não vou tomar nenhum partido na minha fala, tá? Antes que vocês achem que eu vou fazer o L assim ou assim. Não irei, não vou tomar nenhum partido, até porque não há motivo para seguirmos com isso. Nosso objetivo aqui é a promoção da fé, que é dos eleitos de Deus. E não, é, e não a promoção de divisões. Vamos falar mais sobre divisões dentro do próprio texto aqui de Tito, capítulo 3. Mas, quando observarmos, quando observamos dentro do nosso meio, eu posso até dizer amigos, ou às vezes até mesmo dentro do corpo de Cristo, há muitos que caluniam autoridades e se esquecem dos ensinos importantíssimos que temos aqui nesses versículos. Como nós vemos no versículo 1, vemos que devemos sempre nos sujeitar às autoridades e estar prontos a fazermos o que é bom. E de novo eu pergunto, o que é bom de acordo com esse contexto? Com o contexto da carta de Tito? Promoção da fé dos eleitos. Perfeito? Como nós já comentamos aqui anteriormente e comentamos na última aula, ao meu ver, quando Paulo se refere ao que é bom, ele está falando sobre a promoção da fé que é dos eleitos de Deus e do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Assim como a necessidade de vivermos nessa promoção da fé, reconhecendo a esperança da vida eterna prometida por Deus. Sendo sujeitos e obedientes às autoridades, nós demonstramos essa certeza. Independentemente das circunstâncias, nós devemos ou deveríamos estar certos de que somos apenas passageiros aqui e que somos representantes de uma pátria celestial e eterna que nos foi prometida e que queremos mostrar essa verdade dessa pátria celestial àqueles que não a conhecem. Ok? Algum comentário sobre o versículo 1? Se não, seguiremos sobre o versículo 2. Perfeito. O versículo 2, ele diz para não caluniarmos, né, ninguém, sendo pacíficos e amáveis, demonstrando verdade. Pode falar, Gui. Eu ia falar do versículo 1, foi muito rápido. Pode seguir, por favor. É interessante, né, nessa questão de se sujeitar aos governantes e autoridades, coisa que muitas vezes podemos nós estar negligenciando algumas vezes, por não concordarmos, ou por, sei lá, seja lá qual for a questão. Mas isso aqui é um ensinamento de Deus para promover a fé. Então, quando nós descumprimos ou não estamos debaixo dessa autoridade, por mais que seja uma autoridade duvidosa, questionável e tudo mais, claro, desde que não infrinja os ensinamentos de Cristo, obviamente, mas quando nós não estamos debaixo dessa autoridade, nós estamos despromovendo a fé, se é que essa palavra existe. Né? Nós não estamos promovendo, nós estamos regredindo na fé. Né? Então, até que ele fala assim, ó, isso são sempre tudo para fazer o que é bom. E o que é bom aqui é promover a fé. Né? E se promover a fé é estar submisso às autoridades, então nós devemos promover a fé e estamos submissos à autoridade. Né? Então, isso eu só quis levantar esse ponto porque muitas vezes a gente negligencia algumas coisas. Por exemplo, eu mesmo negligencio sempre as regras de trânsito. Né? E esse é o problema, porque eu não estou promovendo a fé. Né? Então, enfim, e seja no que você faz, que você despromove a fé, que acaba sendo um problema, pode ser um problema maior. Com esse comentário, concluímos que Guigui é o maior inimigo do Detran. Meu amigo, quando eu peguei minha definitiva, eu tive que fazer reciclagem já. Que vergonha, que vergonha. Desculpa. Seguindo então para o versículo 2, nós vemos que o versículo diz para não caluniarmos ninguém. Devemos ser pacíficos e amáveis, demonstrando verdadeira mansidão para com todos, e ressalto todos os homens. Assim como nós devemos ser obedientes às autoridades, nós devemos demonstrar essa sujeição através da nossa mansidão. Quando demonstramos essa quando nós
demonstramos essa sujeição, seja não caluniando alguém ou de qualquer outra maneira, nós trazemos vergonha ao evangelho, porque estamos demonstrando o completo oposto de Cristo se não seguimos dessa maneira. Mostramos que não valorizamos tanto aquilo que nos foi ensinado. Perfeito? Perfeito não, né? Mas vocês entenderam. Se temos Cristo como guia e como parâmetro em nossas vidas, se somos piedosos, ou isso é, reverentes a Ele, e seguimos os seus ensinos, veremos que as autoridades, quer gostemos ou não, foram colocadas lá com autorização de Deus. Apesar dos homens da humanidade tomar parte na imposição de autoridades, né, seja por meio de uma votação ou qualquer outro meio, a autoridade que está lá só está porque Deus deixou. Ok? Quem estudou Apocalipse, a gente falou bastante sobre isso, mas enfim. E que apesar de discordarmos das suas ações e das suas opiniões, nós devemos demonstrar mansidão, paz e amor para com eles. Porque dessa maneira, nós estaremos vivendo a promoção da fé, que é dos eleitos de Deus. E não só para com as autoridades, mas também com os nossos vizinhos ou conhecidos que não conhecem a verdade e são carentes dessa graça salvadora que veio de Deus. Se os nossos vizinhos e nossos amigos ou próximos verem que somos sujeitos às autoridades, eles vão ver que tem algo de diferente em nós, especialmente no mundo onde não há sujeição com essas autoridades. Perfeito? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma dúvida sobre o texto que nós lemos? Se não, vou pedir que alguém leia dos versículos 3 ao 6, por favor. Posso ler? Por favor. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados e servindo várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Perfeito, muito obrigado, Davi. Bom, nós seguimos então num trecho muito interessante aqui do 3 ao 6, vendo como também nós já andamos como insensatos e desobedientes. Nós éramos enganados pelas vontades da nossa carne e nós vemos que insubordinações, desobediências, maledicências, calúnias e desordem são coisas do velho homem. São coisas passadas para nós. Como cristãos, somos transformados e devemos viver de acordo com a promoção da fé, com reverência e amor. Enquanto o mundo incita invejas, ódios e maldades, nós devemos demonstrar o completo oposto. Nós devemos demonstrar amor, reverência e obediência. Da nossa boca não deve sair juízo ou calúnia. O juízo certamente não cabe a nós. Longe de mim querer ser juiz. Imagina querer pegar o papel de Deus para mim. Longe de mim isso. Como nós podemos dizer que com a mesma boca que caluniamos, nós exaltamos a Deus? Vamos dar uma olhada lá rapidinho, só para a gente não fugir do contexto, em Tiago 3, do 9 ao 15. Tiago 3, do 9 ao 15. Quem já abrir aí pode fazer a leitura para a gente, por gentileza. Eu posso. Por favor. 3, 9 a 15, é certo? Isso. Com a língua bendizemos o Senhor e o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode reproduzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticantes, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas demoníaca. Perfeito, muito obrigado, Carol. Bom,
Nós não podemos dizer que somos sábios ou que vivemos com as nossas vidas no pleno conhecimento da verdade se somos caluniadores. Se nós somos insensatos e obedientes, nós não podemos falar que jorramos água doce, né? Não podemos dizer que somos como uma figueira que dá figos. Nós não estaremos andando de acordo com o que nos foi ensinado. Perfeito? Pode falar, Gui. É interessante pensar nisso, porque quando o Tiago coloca, né, que será que pode ser água doce e água, como é que é? Como é que ele fala? Amarga. Amarga do mesmo lugar? Não, não pode. Até porque mesmo que a água saia do mesmo lugar da água amarga, a água doce saia do mesmo lugar que a amarga, a água doce vai se amargar. Vai ficar amarga, vai ficar com gosto, né? Igual a gente toma água, às vezes, que fica da pia, tem um gosto, né? Se deixa na geladeira, fica com gosto das coisas da geladeira. Por mais que seja uma água pura. Né? Então, Paulo coloca para a Tito aqui uma coisa muito interessante, né? Isso aí era o nosso passado, meu amigo. Né? Nós éramos assim. Agora nós somos promotores da fé. Né? Nós não agimos mais dessa forma. Se é que somos promotores da fé. Né? Então, é uma coisa interessante se pensar mesmo. Isso aí é quem você era, meu amigo. Agora você não pode mais agir assim por causa da promoção da fé. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado, Gui. Nós devemos demonstrar, através das nossas ações, das nossas falas e do nosso viver, que nós somos piedosos e vivemos de acordo com a promoção da fé, que é dos eleitos de Deus, e do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, reconhecendo a esperança de vida eterna que nos foi dada por Deus. Porque se fizermos o contrário disso, tudo que foi falado antes é negado pelas nossas próprias ações. Podemos falar, falar e falar, mas se não vivemos de acordo, nosso falar não vale de nada. Somos hipócritas. Alguém poderia, por gentileza, fazer a leitura dos versículos 4 ao 6, por favor? Posso fazer. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, o que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito obrigado. Até o 6? Isso, até o 6. Obrigado. Aqui nós temos um contraste, né? Nós vemos todo o texto antes falando que houve um tempo em que éramos desobedientes, que éramos insensatos, mas quando veio a salvação, nós, em teoria, mudamos, né? Bom, aqui no versículos de 4 a 6, nós vemos que o amor e a bondade de Deus foram manifestados aos homens. Não por causa da nossa justiça, não porque merecemos, mas por causa da misericórdia de Deus, por causa do seu grande amor, que nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então eu faço uma pergunta para vocês. O que seria, como podemos ter esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo? Pode arriscar, gente. Promovendo a fé dos eleitos de Deus. Mas não é. Não é a resposta que eu queria. Mas Vivendo segundo piedade. não é a resposta que eu queria, mas tá ótima resposta. Começa com B. Batismo. Perfeito. Através do batismo. Mas eu estava pensando depois já. Mas você não pode viver segundo a piedade se você nem conhece essa piedade. O lavar começa no batismo. Perfeito. Muito obrigado, Gui. A resposta para nós, de certa forma, é até que óbvia se nós olharmos além do contexto do livro. Mas como nós podemos explicar para aqueles que não conhecem a verdade? Bom, para respondermos isso, vou pedir que duas pessoas diferentes abram em duas passagens. Uma pessoa abra em Atos 2:38 e depois a outra pessoa abra lá em Atos 22,
16, por favor. Atos 2, 38, e depois nós vamos para Atos 22, 16. Eu abri em Atos 8, 38. Atos 2, Atos 2, 38, perdão. isso. Pode ler, por favor. É Atos 22, perdão. É Atos 22. 16. Obrigada. Pode ler? Pode ler. Atos 2, 38. E disse-lhes, Pedro, arrependei vós e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Perfeito, muitíssimo obrigado. Agora lá em Atos 22, 16. Eu posso ler. Por favor. E agora? Que estás esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Perfeito, muitíssimo obrigado. Bom, no contexto do livro, nós estamos vendo os restaurados restaurando o reino de Deus, agora através do batismo. Perfeito? Apenas o batismo pode nos regenerar e renovar. Através dele, nós temos o Espírito Santo. E assim, estamos em constante regeneração e renovação, através da graça de Deus, que nos foi derramada por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ok? Alguém tem algum comentário a fazer sobre esse trecho? Alguma dúvida? Ok. Então vamos seguir. Vou pedir que alguém leia os versículos 7 e 8, por favor. Eu leio. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança na vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas. Para os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras, tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Muito obrigado. Bom, vamos lá. O versículo 7, ele segue nos dizendo que Deus assim o fez para que fôssemos então justificados por meio da graça dele. Porque as nossas ações não são dignas, tá difícil? Não são dignas de justiça. Elas não nos justificam, pelo contrário, elas nos condenam. E assim, através da justiça dele, e por meio da graça dele, nós nos tornamos herdeiros com Cristo. E herdeiros do quê? Uma herança incorruptível no céu. Contexto errado, mas sim, sim. Vamos ver se alguém tem uma resposta um pouco mais próxima. Vida eterna. Perfeito, a esperança de vida eterna. Apenas quando nos tornamos coparticipantes da herança de Cristo, nos tornamos herdeiros da vida eterna, da esperança da vida eterna. E é por isso que nós devemos viver na promoção da fé que é dos eleitos de Deus e do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Nós devemos viver a nossa vida reconhecendo a esperança da vida eterna prometida por Deus. Só por meio de Cristo nós temos essa vida eterna. E nós devemos levar isso aos outros. Nós devemos levar isso àqueles que não têm e não conhecem essa esperança de vida eterna com Deus. Seguindo então no versículo 8, nós vemos que o versículo 8 ele começa com fiel é essa palavra. E nós podemos ir além desse texto quando dizemos fiel é essa palavra. A palavra de Deus, como um todo, ela é fiel. Fiel e infalível. Podemos sim confiar de olhos fechados na palavra de Deus. Porque ela não falha. Ela apenas nos guia para a promoção da fé. Levando em consideração aqui o contexto. Ela nos incita a sermos melhores, nos encoraja a sermos melhores. E, voltando ao versículo, isso não demonstra apenas a autoria divina das palavras que estão sendo escritas aqui, mas
também a importância de serem ensinadas e levadas a outras pessoas. Nós devemos afirmar categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus possam se empenhar na prática de boas obras. Isso é, para que os cristãos possam viver na promoção da fé e do pleno conhecimento, na verdade. Para que os cristãos possam reconhecer, assim, a esperança da vida eterna e apresentando dessa maneira essa esperança para os que não a têm, para os que não a conhecem e que vivem de maneira desobediente e seguindo as vontades da carne, vivendo em paixões e, consequentemente, se levando à perdição. Alguém tem algum comentário a fazer sobre esse pequeno trecho? Daniel, eu Pode queria falar. Até porque se eu não falar, tá uma coisa errada, né? Mas é interessante que ele coloca que essas coisas são excelentes e úteis. Não é? Eu gosto disso que ele fala, porque uma vez não sei se eu pensei nisso, ou eu vi em alguma aula que alguém deu exemplo de que um celular, por exemplo, é muito útil para a gente, né? Por exemplo, por conta do celular, nós conseguimos aqui hoje nos reunir, né? Ver as nossas faces um do outro aí, enfim, fazer muita coisa, WhatsApp, blá, blá, blá. Mas quando o celular está descarregado, ele não é útil para nada. Ele não tem utilidade nenhuma. Da mesma forma, essa palavra aqui que Paulo está trazendo para Timóteo, que é excelente e útil, seria excelente e útil se eles a utilizassem. Se eles colocassem em prática, realmente, se eles entendessem que eles são agora em Cristo, se eles entendessem o sacrifício de Cristo, se eles buscassem constantemente estar no pleno conhecimento. Porque o pleno conhecimento não é só o conhecimento. O conhecimento do pleno conhecimento é só uma das características do pleno conhecimento, dentro de 8. De 7, no caso. Porque o conhecimento é mais 1, é 8. Então, não era só isso que eles deviam ouvir, tudo bem, vida que segue. Não, eles deviam pegar esses ensinamentos e aplicá-los de tal forma que eles podiam promover a fé de outras pessoas, e a deles mesmos. Então, a partir do momento que eles não faziam isso, a palavra de Deus não era útil para eles. A palavra que Paulo disse aqui não estava sendo útil na vida deles e também não seria excelente, né? Seria uma coisa qualquer, assim como é para nós hoje, quando também não a fazemos útil, né? Então, é bom que a gente se atente a isso e a tornar a mensagem de Deus útil em nossas vidas também. Isso nos traz, de novo, a importância de estudarmos a palavra. Nos traz, de novo, a importância de estarmos sempre apegados à palavra de Deus. Porque ela é excelente e útil para todos. Perfeito? Bom, vamos seguir então dos versículos 9 ao 11. Alguém poderia ler para a gente, por gentileza? Lei, Por favor. do 9 a 11. Isso. Evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem que causa divisão, depois da primeira e segunda demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Muito obrigado, Estevão. Nós seguimos então no versículo 9, onde, assim como nós veremos lá em 1 Timóteo 1,4, Paulo, aqui em Tito, né, está advertindo Tito para evitar coisas inúteis e sem valor, discussões e, enfim, porque isso apenas iria atrasar ou, como o Gui disse, despromover a fé que é dos eleitos de Deus. Nós vemos, hoje em dia, no mundo, em meio ao mundo religioso, muitos debates sobre genealogias, teorias sobre os textos bíblicos, seus significados, etc. E quando nós vemos essas conversas, que bem dizer não são conversas, são debates, nós vemos que elas não agregam em nada. Pelo contrário, elas apenas impedem e atrasam a propagação da palavra de Deus e criam diversas divisões e problemas. Por isso, nós devemos observar os versículos 9, 10 e 11 como um conjunto com muita atenção. Porque se observarmos no versículo 10,
e aplicarmos nossas vidas, se conhecemos ou vemos alguém provocando divisões, nós devemos, de acordo com essa doutrina, advertir até 2 vezes. Advirta uma, advirta 2 vezes. Caso contrário, nós devemos rejeitar essa pessoa. Pesado? É pesado, mas é motivo para preocupação, porque essa pessoa, ela está apenas impedindo e atrasando a promoção tanto da nossa fé, quanto da fé dela, quanto da fé de outros. Essas pessoas são como os impuros que nós vimos lá no capítulo 1. Tanto as suas mentes como suas consciências estão corrompidas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas de fato não o conhecem. Suas ações provam completamente o contrário disso. Aqueles que buscam apenas divisão estão, de acordo com o versículo 11, né, como lemos, pervertidas e em pecado. Elas mesmas estão se condenando por meio das suas ações. Nós devemos estar sempre atentos e manter distância, para que não sejamos levados para esse mesmo caminho. Nós devemos seguir na promoção da fé e do pleno conhecimento segundo a piedade, reconhecendo a esperança de vida eterna. Nossa esperança de vida eterna deve ser mais do que suficiente para buscarmos distância daqueles que... Eu ia falar uma palavra, esqueci. Daqueles que apenas estão procurando divisão e não buscam mudança. Pelo contrário, buscam dividir cada vez mais e mais. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse trecho? Pode falar, Teco. É bom conseguir identificar quando a gente sem querer estiver entrando em um debate. Porque não só. Porque isso pode acontecer tanto dentro da igreja, tanto quando você estiver evangelizando. Às vezes, a gente acaba entrando em algumas situações em que a pessoa acaba tipo, focalizando tipo, em algum ponto, ou ponto em geral, assim por dizer, e aquilo acaba virando um debate. E como sabemos, é um debate. Eu acho que é um debate em que um lado sai vencendo. Só que a nossa função não é ganhar debates, mas sim ganhar almas. Então, nós temos que tomar cuidado para não focalizar tanto no argumento, não focalizar em tipo, nossa, destruir esse cara no argumento. Mas sim, a gente deve preocupar se ele de fato quer seguir a Deus, ou se ele está fazendo aquilo por, sei lá, diversão. Nós devemos nos preocupar com a vida da pessoa, assim, a alma dela, em vez de ganhar o debate que nós acabamos entrando. Então é um ponto que devemos tomar cuidado. Tipo, é que devemos ganhar almas e não debates. Certo, muito obrigado, Teco. Claro, há momentos em que não conseguimos evitar os debates, e principalmente quando somos confrontados quanto à nossa fé. Quando as pessoas vêm e nos confrontam, questionando sobre por que temos essa fé, etc, etc. Muitas vezes vamos acabar em meio a debates. E por isso devemos estar sempre atentos à palavra de Deus, sempre abraçados com a palavra de Deus, para que possamos assim comprovar a nossa fé, justificar a nossa fé, dar razão da nossa fé. Ok? Alguém quer fazer mais algum comentário? Ah, claro. Uma coisa que eu acabei de lembrar é que isso nos remete ao que vimos lá no capítulo 1 sobre confrontar e saber rebater, entre aspas, os falsos mestres, que era uma função que os presbíteros devem ter, é uma função que os presbíteros devem ter, mas é recomendável que todo cristão tenha, que todo cristão saiba enfrentar falsos mestres, porque se eles não estão em nosso meio, eles podem vir a aparecer. Ok? Bom, vou pedir que alguém leia então dos versículos 12 ao 15, por favor. Eu posso ler. Por favor. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei envenenar ali.
Acompanham com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Nós começamos aqui no versículo 12, vendo uma coisa muito interessante. Outras pessoas iriam tomar o lugar de Tito. E por isso, ele deveria deixar tudo em ordem, para aqueles que pudessem, que aqueles que viessem depois dele pudessem com maior facilidade colocar em prática a promoção da fé. Vemos também que Tito deveria providenciar o que fosse necessário para a viagem de outros irmãos. Aqui nós vemos falando sobre Apolo e Zenas. Para que nada lhes faltasse, eles pudessem também, em seus devidos lugares, promover a fé sem muitas dificuldades ou impedimentos. Ok? Seguindo então no versículo 14. Gente, eu falo, passa aula, passa curso, eu não consigo falar português. Não consigo, enfim, dicção 0, -1. Seguindo então no versículo 14, Paulo nos ensina algo muitíssimo importante. Nós devemos aprender a nos dedicarmos à prática de boas obras, a fim de suprirmos nossas necessidades diárias e não sermos improdutivos. Isso é, para que nós possamos viver nessa propagação da fé, que é dos eleitos de Deus, e do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. E vivendo nossas vidas nessa promoção, que nós possamos reconhecer a esperança da vida eterna prometida por Deus. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse trecho, até o versículo 14 aqui? Eu quero. Por favor. Eu acho que a excelente promoção dos eleitos é como esses aqui, como, por exemplo, Ártemas, ou até mesmo Zenas, né, Apolo e Tíquico eram conhecidos. Mas esses dois em específico que eu citei, ninguém sabe quem é esses dois aqui. Mas sabe que eram colaboradores da obra. Né? Eram promotores da boa da fé. Eu acho que essa aqui é a nossa função. Promover a fé e ser esquecido, meu amigo. E Cristo ser exaltado nisso tudo. Né? Porque muita gente quer, eu quero deixar meu legado. Deixe seu legado promovendo a fé de outras pessoas. E essas pessoas vão promover a fé de outras pessoas até em Filipenses, né? Até o dia de Cristo. Né? Uma boa obra que continua. Então, eu acho que esses dois aqui são bons exemplos, citados por Paulo, que ninguém sabe quem que é, mas que sabemos que eram promotores da boa obra, da fé, né? Muito obrigado, perfeito. E nós temos até mesmo no nosso meio muitos, vou usar aspas, grandes homens de Cristo que promovem a fé de uma maneira sem igual e que nós não conhecemos. Nós temos igrejas, eu acho que quase em todas as capitais do Brasil, certo? E nós não sabemos quem são aqueles que estão levando a palavra de Deus lá. Não conhecemos nem sequer metade, eu acho. Então, Deus é louvado não pelo seu nome, não pelo jeito que você engrandece, mas sim pelo jeito que você engrandece o nome dele. Pelo jeito que você leva a glória para ele, pregando o evangelho, promovendo a fé. Pode falar, Madu. Eu queria fazer um comentário, mas porque assim, já faz uns 10 minutos que eu tô tentando pensar no comentário, arquitetar ele, e é sobre o versículo 9 ainda, e eu tô tentando, mas enfim, minha cabeça não funciona. E assim, aqui em Bauru nós estamos tendo um estudo muito interessante aqui, que é sobre um mini tutorial, digamos assim, de como montar aulas e dar aulas, enfim. E nós estamos estudando o livro de 1 Timóteo, né? Eu sei que você vai falar sobre isso depois, mas isso me faz lembrar lá do versículo 6, lá do capítulo 1, que ele fala: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, né?
E assim, eu acho esse ponto interessante, porque assim como nós falamos, né, sobre a questão da importância de estarmos ali com essa capacidade de rebater, entre aspas, né, caso alguém venha confrontar a nossa fé, etc. Mas também é importante nós estarmos, assim, atentos, né, para poder identificar essas pessoas que acabam se perdendo. E nós estamos falando bastante aqui sobre o serviço de Deus na fé, né? E assim, essas pessoas, né, às vezes elas são muito sutis quando elas estão no nosso meio. Porque, assim, se você for parar para pensar, uma pessoa que ela tá, assim, trazendo muitas vezes assuntos que não são, de fato, para promover a fé, né? Ela não tá falando qualquer abobrinha ali, ela tá falando de Deus, tá falando, mesmo que, assim, sejam discussões que não valem a pena, ela tá falando de Deus. E às vezes pode ser confundido com o que de fato importa, né? Então é muito interessante a gente estar sempre armado com isso para poder de fato identificar, né, as pessoas que acabam se perdendo nisso, para a gente também não acabar indo junto, porque quando você tá ali se perdendo em loquacidade frívola, igual ele fala lá em 1 Timóteo, não tá promovendo a fé, não tá promovendo amor, não tá promovendo a edificação, não tá promovendo nada, tá promovendo distrações. E pro cristão isso é muito, assim, muito, não sei a palavra certa para usar, mas é muito uma enrascada, digamos assim, né? Porque como a gente falou, né? Às vezes nós temos pessoas. Na aula passada com o Guto nós falamos, às vezes nós temos pessoas que elas são. Não tem como você não ter uma admiração por ela, né? Apesar do nosso foco ser Jesus, tem pessoas que a gente tem essa admiração. Nossa, essa pessoa ela realmente passa a palavra. E é muito importante a gente ter o conhecimento. Porque se a gente não tem o conhecimento, às vezes a gente deixa muito levar facilmente pelas pessoas que a gente enxerga como, são pessoas que, independente do que ela falar, ela vai estar ensinando a verdade. Acho que é isso, não sei se deu para entender. Perfeito, muito obrigado, Madu. Deu para entender sim. E a gente vai falar mais sobre as loquacidades frívolas na próxima aula. Mas só ressaltando para aqueles que não entenderam que a loquacidade frívola, ela está lendo na ARA e na NVI vai estar dizendo discussões inúteis, assim como nós lemos aqui, tá bom? E é importante a gente saber reconhecer, sim, quem está trazendo esse tipo de discussão. Às vezes, claro, você vai se pegar na sua roda de amigos tendo uma discussão completamente sem sentido. Mas não é sobre isso que o texto está falando. O texto está falando sobre discussões que possam vir a impedir a promoção da fé, que é dos eleitos de Deus, que impeça o pleno conhecimento e, consequentemente, impeça a piedade. Ok? Mais algum comentário? Se não, vamos resumir o capítulo 3. Vamos lá. Alguém fez o resumo? Sei que eu gosto, honestidade. Admitir que está no erro e não voltar atrás. Bom, vamos lá. Resumindo o capítulo 3, nós vemos sobre a conduta cristã nessa jornada de promoção da fé. Nós vemos que um cristão deve ser sujeito às autoridades e obediente. E ele deve também estar pronto para fazer tudo o que é bom. Deve estar longe de calúnias, sendo pacíficos e amáveis. Nós devemos ter em mente que um dia também fomos escravizados por toda espécie de paixões e prazeres da carne. Mas, agora, por meio da graça salvadora de Deus, vivemos como herdeiros com Cristo, tendo a esperança de vida eterna que nos foi dada por Deus. Nós vemos também que devemos evitar discussões e coisas inúteis e sem valor, e que devemos advertir e até mesmo rejeitar aqueles que provocam divisões em nosso meio. Por fim, nós vemos que devemos nos dedicar às práticas de boas obras para que não sejamos improdutivos, assim, trabalhando na promoção da fé. Em resumo, o livro de Tito, ele nos ensina como podemos, de diversas maneiras, viver nossa vida na promoção da fé, que é dos eleitos de Deus, e do pleno conhecimento da verdade. Vamos, então, tendo as palavras do livro de Tito em mente, viver nossa vida nessa promoção, reconhecendo a esperança da vida eterna prometida por Deus. Mais algum comentário? Se não, vou para as minhas palavras finais do livro de Tito.
Vocês ainda vão ter que me aguentar por 1º e 2º Timóteo, sinto muito. Eu sei, é muito triste para aqueles que não gostam da palavra de Deus mesmo. Tá tudo gravado, tá? Isso será usado contra você. Não, que isso. Bom, caso ninguém tenha mais nada a falar, eu faço das palavras finais de Paulo, aqui em Tito, a mesma. A graça de Deus seja com todos. Amém? Bom, vamos lá. Vamos encerrar aqui então. Eu vou disponibilizar o material que eu separei aqui para essas 3 aulas lá no nosso grupo, tá bom? Se alguém não está no grupo, mande mensagem para mim, para o Guilherme ou para qualquer um conhecido, que nós vamos te adicionar de imediato, ok? Então, sendo assim, peço que um varão abençoado faça uma oração para nós encerrarmos, por gentileza. Eu posso orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Altíssimo, Deus único, Pai, Deus perfeito, grandioso Senhor, novamente em Tua presença, ó Pai, agora para agradecer, Pai, primeiramente por tudo o que aconteceu até agora. Agradecemos, ó Pai, pelas nossas vidas, Pai, por tudo que acontece no nosso cotidiano, mas em especial, Pai, nesta noite agradecemos pelo término agora, Pai, desse estudo sobre o livro de Tito, Pai. Graças ao Senhor ocorreu tudo de acordo com a Tua vontade, ocorreu tudo bem. O Daniel conseguiu passar essas aulas, esse conhecimento sobre o livro de Tito para nós com facilidade. Pedimos ao Pai que o Senhor continue nos abençoando ainda, Pai, sempre. Vamos dar continuidade nos estudos com o próximo livro de 1 Timóteo. Que o Senhor venha, Pai, nos conduzir o Daniel da mesma forma. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui, Pai, mais conhecedor da Tua palavra. Pedimos ao Pai que o Senhor também nos ajude, que nós possamos, ó Pai, também nos esforçarmos a sermos provedores, ó Pai, da fé e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, que nós possamos, ó Pai, aprender a buscar essa promoção, e que nós possamos aprender também, ó Pai, como diz no final do livro de Tito, a aplicar essa promoção nas boas obras. Que nós possamos, ó Pai, sempre sermos exemplos fiéis e vivos do Teu amor, do Teu evangelho em nossas atitudes, ó Pai. Nos ajude, nos abençoe, nos proteja e nos dê um boa noite de sono. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos sempre. Amém.